Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. Irmãos, se coloquem em pé para a gente adorar, louvar o Senhor. Amém? O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está alegre aqui diz amém. Dê um glória a Deus bem forte. O Senhor é o único digno de receber nosso louvor, nossa adoração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, amém? Aleluia! Na palavra do Senhor diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Da onde o nosso socorro vem? Do Senhor, amém? E também na palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Uma coisa é fato, irmãos, nós estamos no melhor lugar. O melhor lugar para estar é aqui na presença do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar e engrandecer o nome dEle, digno de todo louvor e glória, amém? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, como um corpo, ó Deus, querendo, ó Pai, nesse momento te adorar, te exaltar, te entronizar, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber adoração, louvor. E nós estamos aqui, Pai, nesse propósito, Pai, de render a Ti o nosso melhor, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso eu te peço, Senhor, esteja, Pai querido, abençoando, ó Pai querido, a cada um que está aqui nesta noite. Os que não puderam chegar ainda, ó Deus, também vá de encontro, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor, ó Deus, as pessoas que estão nos acompanhando, ó Deus, vá de encontro, ó Deus, ao coração deles, ó Deus. E manifesta, Senhor, ó Deus, o Teu poder e a Tua glória. Seja adorado, Senhor, seja entronizado, seja engrandecido no nosso meio, ó Pai. Porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é isso, ó Deus, que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Decidimos, ó Pai querido, viemos, ó Pai, e vamos te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. Porque o Senhor, ó Pai querido, nós queremos te exaltar, Senhor, e queremos, ó Deus, te entronizar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é
aplaudir a Ele. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Que nessa noite nós possamos entronizar o nome dEle, dizer que Ele é santo, que Ele é bem-vindo nas nossas vidas. Amém? Preparado aqui a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és Santo. Declare que Ele somente é santo. só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare que Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Na igreja Jesus. declara, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és. Mais uma vez declare, só tu és santo, Senhor. Santo.
gosta, você pode agradecer a Ele. Com uma salva de palmas, agradeça a Ele aí do seu lugar. Engrandeça o nome dEle. Porque o nosso Deus, Ele é digno de todas as coisas. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem
louvor e da nossa adoração. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite, dia e noite, suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite, suba a ti, te te exaltamos. Exalte ao nome dele. Te exalto. Não é sobre nós, é sobre ele. Oh, Senhor. Mais uma vez. Te exalto. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Aplauda o nome dele. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Nesse mesmo espírito, vamos entregar também nossa família perante o Senhor, amém? Repita assim comigo: Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido e esposa e filhos, que a tua proteção seja sobre todos e que todo o mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos
confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo o mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarde, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Louvado seja. Boa noite, amados. Podem sentar, por favor, por gentileza. A paz do Senhor. Não, tá fraco ainda. A paz do Senhor. Agora sim, agora tá legal. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, de saudar, dar boas-vindas aos visitantes, o pessoal que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez. Nome de vocês? Nome de vocês? João e Laís. Sejam muito bem-vindos, viu? Você que nos visita pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, que você seja muito abraçado, muito bem recepcionado por todos nós, a quem nos assiste pelo YouTube também, que a palavra de hoje, que a ministração de hoje permaneça viva no coração de todos vocês, né? Além disso, é importante reforçar para todos que, ao chegarmos na igreja, fazermos, né, o check-in nas redes sociais, no Facebook, né? E também já aproveitamos para seguir a Igreja da Fé Cristã no Facebook, também no Instagram, no YouTube também. Lá tem os conteúdos que são alimentados semanalmente, né? As ministrações, as pregações. Então é sempre importante a gente manter essa rotina para manter essa chama acesa, né, no nosso coração durante a semana, né? Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, os jovens, né, estão mais que convidados, estão convocados, né, para o encontro de jovens que vai ocorrer. A gente está trabalhando no momento o divertidamente, né, e como as nossas emoções estão no controle da nossa vida, das nossas escolhas, mas na realidade a gente está trabalhando a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa trajetória e como a gente consegue melhorar, aperfeiçoar isso no dia a dia, né? E para finalizar, né, mas não menos importante, até reforçando a todos, os nossos cultos ocorrem, como é o dia de hoje, nas sextas-feiras, às 7 horas da noite, e nos domingos, às 8 horas da noite na sexta-feira, e nos domingos, às 7 horas. Então, aproveito para desejar para todos um excelente culto e que Deus os abençoe grandemente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem, todos estejam debaixo da graça do nosso Senhor Jesus, amém?
prazer imenso, né, estarmos aqui reunidos mais uma vez, né, para adorar, para exaltar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradecer ao pastor pela oportunidade, né, aos nossos pastores ali, Daniel, Michele, que tem trabalhado conosco na célula, né, na célula Remidos, e agradecer a Deus, porque Deus é tudo em nossas vidas. Amém? Meu nome é Douglas, né, sou casado com a Karina, filho do Davi, pai do Davi, pai do Pedro, pai da Ana, né? Fazemos parte do presbitério aqui da igreja, né? E Deus tem trabalhado em nossas vidas, né? Deus tem cada dia acrescentado algo especial em nossas vidas. E eu louvo a Deus porque Deus já fez grandes coisas. Desculpe, a garganta um pouco irritada. Deus já fez grandes coisas, né, na minha vida, na vida da minha família, né? Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem acrescentado grandes bênçãos em nossas vidas. Por isso nós somos gratos, né, por fazer parte da Igreja Fé Cristã, né? Essa igreja que nos acolheu, que sempre esteve ao nosso lado, né? Passamos por momentos difíceis, né, na época de pandemia, né? Eu lembro que quando eu peguei o famoso Covid, né? E tive todo o suporte, né? O pastor esteve em casa, né? Então, assim, é um amor muito grande, né? Que a gente percebe que a nossa igreja tem para conosco. Amém? Eu quero nessa noite, né, incentivar a nossa igreja, né, a entregar algo especial para o Senhor, né? Esse é um momento muito especial, onde nós falamos de ofertas, de dízimos, né? Porque é um momento especial, é a nossa continuidade, né? Naquilo que nós nos colocamos, né, diante do Senhor, que é adorar, né, que é exaltar o nome do Senhor também na área financeira, né? Amém? Gostaria de ler um versículo aqui que está em Mateus capítulo 6, 31. Amém? Diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando a gente fala buscai primeiro o reino de Deus, né, que todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas, não é somente a área financeira, né? Deus, Ele coloca a nossa saúde, né? Deus nos dá a saúde para poder trabalhar, para poder conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? E o segredo de tudo é entregar tudo primeiro ao Senhor, né? Amém? Que nós possamos entender isso, que quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo sim. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, também na área financeira. Porque nós sabemos que Deus nos dá tanto, né? E nós devolvemos, às vezes, muito pouco. Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas, né? Então, que nós sejamos adoradores também na área financeira, que nós possamos semear na obra do Senhor. Eu tenho comigo, né? O pessoal da célula Remidos sempre ouve falar isso, né? E vai ouvir mais uma vez, né? Que eu digo que o melhor investimento que a gente faz é no reino do Senhor. É semeando na obra do Senhor, né? Que através da nossa semente que é plantada aqui, né? É que nós estamos aqui, quantos casamentos, né, são salvos, quantos jovens são resgatados, né? Através do trabalho da igreja, né? Através do trabalho dos nossos pastores, nossos, né, pastores auxiliares, né? Do nosso corpo como igreja, né? Então, é o melhor investimento que a gente faz, é investir na obra do Senhor, né? Eu trabalho em outra cidade, né? E mesmo quando eu trabalhava aqui na cidade de Bragança, eu tenho uns horários muito puxados, né? Então, às vezes eu não consigo, né, participar de todos os cultos, mas o meu coração, né, me diz, né, semeia na obra do Senhor. E Deus tem honrado, Deus tem multiplicado, Deus tem acrescentado grandes coisas na minha vida, né? Espero numa oportunidade futura, né, tenho muitos testemunhos do que Deus fez na minha vida, né? Eu lembro, falar um rapidinho, curtinho, né? Eu lembro que quando eu casei, né, lá em 2004, e eu casei, e sem vergonha de falar, né?
eu não tinha nenhum dinheiro para comprar o pão no dia seguinte. Imaginem, né? Recém-casado, tirando a Karina da casa dos pais, né? E não tendo dinheiro nem para comprar um pão no dia seguinte. Mas Deus é tão tremendo, né? Que aí naquelas, né, na festa de casamento, aí o pessoal, né? Com a famosa cortar a gravata lá, né? E eu lembro que o meu primo, ele veio de São Paulo, foi um dos nossos padrinhos, né? Mas ele me deu, vamos dizer assim, uma oferta tão grande, né? Que para a honra e glória do Senhor, além da gente ter para suprir o dia seguinte, tivemos por vários dias, né? Porque Deus preparou, né? E de uma pessoa que, assim, eu nem imaginava que Ele poderia me abençoar daquele jeito, né? Amém? Então eu tenho muitos testemunhos, né? Quem sabe num futuro, né? A gente possa estar compartilhando com os irmãos, né? Porque Deus tem me abençoado, Deus abençoa, mas eu tenho sido fiel contigo. Tenho entregado, né? O meu melhor, né? E tenho comigo que é o melhor investimento é semear no reino de Deus. Amém? Então, desculpem, tá? É que eu estou com a garganta um pouco irritada. Então, o pessoal vai estar com os envelopes ali, né? Então, se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, né? Se você separou algo especial para Deus nessa noite, o pastor Everaldo está ali com a maquininha, está com os envelopes, o pastor Daniel, pastor. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Então, se você que trouxe, pode entregar. Amém? Para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém? Gostaria que vocês levantassem as suas mãos. Vamos orar agradecendo. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque só o Senhor é o Deus de nossas vidas. O Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que nos alimenta, nos guarda, nos veste. E nós queremos agradecer o Senhor nessa noite, ó Pai. Queremos apresentar a Ti aqueles que trouxeram o dízimo, a oferta, a sua oferta especial. Nós queremos pedir por aqueles também que não puderam entregar nesta noite, por aqueles que ainda vão entregar nos próximos cultos. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Que esta semente plantada venha ser regada com a tua unção, ó Pai, e que essas vidas venham ser prósperas, que o Senhor venha acrescentar tudo aquilo que os teus filhos necessitam, Pai. Nós declaramos nesta noite que o Senhor é o Deus de nossas vidas, e que o Senhor prospere os teus filhos, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu gostaria que cada um de vocês, aqueles que trouxem, que abram as suas Bíblias comigo. Mateus, capítulo 5. Quero agradecer ao pastor por essa rica e maravilhosa oportunidade. É uma responsabilidade, amados. Eu sempre falo, eu trabalho na Santa Casa, e eu sempre falo
para algum dos médicos lá, que eles têm a responsabilidade de trabalhar com vidas, e que é uma responsabilidade muito grande, e que uma ação que ele possa tomar pode mudar toda a vida de uma pessoa. E nós, que somos ministros da palavra de Deus, pregadores do Evangelho, estamos tratando com a alma das pessoas. É muito mais do que simplesmente somente o corpo da pessoa. Então, para mim é um privilégio poder estar ministrando a palavra de Deus e sei da responsabilidade que é estar aqui diante de vocês para poder trazer a palavra de Deus. Agradeço a vocês por estar aqui e nesse mesmo espírito vamos focar a nossa mente em Deus, abrir o nosso coração, manter os nossos ouvidos abertos, porque Deus já está falando desde o começo do culto e creio que Ele vai continuar falando. Mateus, o seu capítulo de número 4, a partir do seu verso de número 1, vou ler até o verso de número 11. Está escrito: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou ao monte altíssimo, ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Amados, nós estamos numa série, hoje é o segundo dia, que se deu início com o pastor Fabrício, na sexta-feira passada. Nós estamos abordando a tentação de Jesus, e especificamente hoje nós vamos tratar sobre a tentação do espetáculo. Nós precisamos ter em nossa mente que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter nossa identidade firmada em Cristo. E ao lermos o texto, nós observamos que Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, e lá no deserto ele é tentado pelo diabo. E a Bíblia diz, é interessante que nós observamos que o diabo começa a fazer um teste com Jesus. E ele declara dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito ao teu respeito, que darás ordem aos anjos e não deixará que você tropece em pedra alguma. Mas é interessante nós observarmos que no contexto da história, nós observamos Jesus declarando o seguinte: também está escrito. E aqui eu quero abrir um parênteses, para que nós possamos, assim como Jesus, também viver de acordo com a palavra.
Quando o diabo tentou dizendo, está escrito, Jesus vinha declarando, também está escrito. E é interessante nós observarmos que Jesus sabia quem ele é. Jesus, já desde o princípio, a Bíblia vai dizer que já no começo do seu ministério, ele é levado, ele desce ao Rio Jordão, e ele é batizado por João Batista, e a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz do céu, que dizia, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a identidade que ele tinha em Deus. Uma certa feita, Jesus está indo para Jerusalém com a sua família, Maria e José, seus pais. E a Bíblia vai dizer que, ano após ano, eles subiam a Jerusalém para participar da festa da Páscoa lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que um dia os pais de Jesus voltam para Nazaré, cuidando que Jesus estava com algum familiar ou amigo, porque eles não encontravam Jesus. Depois de alguns dias eles retornam para Jerusalém e encontram Jesus no meio de doutores e mestres. E sabe o que ele está fazendo? Ele está ensinando os doutores e mestres. Aí quando os pais de Jesus chegam, eles perguntam, filho, por que tu fizeste isso? E Jesus declara, por que estáis assim? Não sabeis que eu deveria cuidar das coisas da casa do meu pai? Jesus sabia quem era. Jesus não tinha problema, não tinha complexo de inferioridade, ele sabia quem era. Ele não estava apoiado em pessoas, ele não estava apoiado no que os outros diziam ao seu respeito. Ele sabia quem era. E muitas das vezes, nós passamos também por coisas semelhantes. Nós, muitas das vezes, somos tentados com aquelas perguntas que nós, muitas das vezes, está no coração dizendo, Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Senhor, será que o Senhor realmente me ama? Senhor, por que está tão difícil para mim essa situação? Porque parece que eu dou um passo para frente e dou 1, 2, 3 passos para trás. Será que Deus me ama? E a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 1, se quiser projetar para mim, por favor, está escrito assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nós temos uma promessa. A Bíblia declara que aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, torna-se filho de Deus. Mas o que nós vemos hoje, amados, são muitas das vezes pessoas que sacrificam o básico e o importante apenas para serem notadas e admiradas, ostentando uma vida que não tem, buscando as demais coisas, como foi dito aqui. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E infelizmente hoje nós vivemos em uma época onde a era moderna, a tecnologia, ela nos oferece a oportunidade de nós mostrarmos o status de nossa vida. Onde ela nos oferece a oportunidade de demonstrarmos às pessoas que nós estamos vivendo uma vida felizes e tudo bem, e que não tem tempestade, e que não tem dificuldades, e que tudo vai bem, que tudo é maravilhoso. Muitos acompanham os famosos e acreditam que a vida deles é perfeita, eles não têm dificuldades alguma, eles não passam por apertos. E é interessante que a Bíblia, ela tem resposta para todas as situações de nossa vida. Me lembro agora do salmista Asaf. A Bíblia diz que o salmista Asaf começa a olhar para a prosperidade do ímpio.
ele começa a olhar para a prosperidade das pessoas que não servem a Deus. E ele começa a dizer: Senhor, eu não estou vendo diferença entre servir ao Senhor. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor, mas a vida de quem está bem parece que é a vida daqueles que estão lá fora, que não te servem. Só que, na continuação da história, lá em Salmo 73, nós vamos observar que o salmista reconhece que aqueles que servem a Deus são diferentes. Ele reconhece que aqueles que servem a Deus não têm mesmo fim que os ímpios. Então hoje a tecnologia, hoje a era moderna, ela nos oferece essa oportunidade de podermos mostrar às pessoas que nós não temos problemas, que nós não temos dificuldades. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas em cima do púlpito e dizemos: olha só, esse fulano, esse ciclano não tem problemas, não tem dificuldade. E acabamos nos enganando, e acabamos correndo atrás de uma vida que parece que nós estamos buscando somente viver um mar de rosas. Uma vida que não tem problemas, que não tem aperto. Uma vida que não tem dificuldade. Uma vida onde tudo vai bem. Mas de Gênesis a Apocalipse, amado, pela graça de Deus já pude ler a Bíblia 5 vezes. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia declara: eu não vejo nenhum dos homens de Deus que foram levantados por Deus que não passaram por dificuldades e aperto. Eu não vejo. Eu não vejo uma mulher de Deus aqui que tenha sido levantada por Deus que não tenha passado por aperto. Mas na era moderna, é nos passado que não existe dificuldade. Na era moderna, é nos passado que não existe problemas. Na era moderna, nos é mostrado que tudo é possível. Quantos de nós já ouvimos aquele versículo? Eu já vi em vários comércios da cidade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Você já leu o contexto dessa história? Você já leu o que está logo acima dessa história? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo está declarando, dizendo: eu sei o que é ter muito e também sei o que é ter pouco. Eu sei o que é viver em abundância, mas também sei passar necessidade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos espelhamos em Deus e não nos homens, então nós passamos a ter uma identidade de filhos de Deus, de mulheres de Deus, homens que não se corrompem, mulheres que não se corrompem, que não se vendem, que não negociam sua fé, mas que estão firmes em Deus. É interessante porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos homens, mulheres que passaram por apertos e dificuldades, mas não negaram a sua fé. Nós olhamos para o livro de Hebreus capítulo 11, meu Deus do céu, você veja que pela fé, não foi por organizações, não foi, amados, por alguma coisa que nós aqui exteriormente tem que fazer para atrair os jovens, não, pela fé. Mas o que nós vemos hoje, infelizmente, amados, é uma igreja que perdeu a sua voz, e nós precisamos trazer de volta essa voz profética, essa voz que declara, essa voz que diz: olha, o Senhor Jesus está voltando, arrependa-te, porque Ele está à porta. Mas nós estamos vivendo em um tempo onde o mundo, onde a igreja perdeu o seu curso, onde a igreja perdeu a sua voz, e nós precisamos, amado, urgentemente, nos prostrar de joelhos, e nos convertermos ao Senhor, e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, porque só assim e somente assim, nós poderemos viver coisas extraordinárias com Deus. Muitas pessoas dizem: nossa, eu não vejo mais milagres, mas também, como vamos ver milagres se nós passamos muito tempo na televisão, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em tantas outras coisas em que a modernidade nos oferece? Quando nós olhamos a biografia de homens de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o contexto do que a palavra de Deus diz, nós olhamos homens e mulheres que passavam a sua vida orando, jejuando e buscando o reino dos céus. E aí está a diferença. Mas nós estamos correndo muitas das vezes em uma vida
calma, tranquila e boa. Onde a palavra não nos incomode. Onde muitos dizem, olha, eu quero chegar na igreja, cruzar os meus pés, sentar na cadeira, e não me fale de pecado, não me fale de arrependimento, porque eu já vivi uma semana miserável, e aí eu chego na igreja e o pastor, a pastora, o irmão vem e me fala de vida difícil, de dificuldade, de problemas. Mas eu tenho uma novidade, a Bíblia diz que a porta não passou por reforma, ela continua estreita, continua apertada, e não dá para levar bagagem. Nós não vamos conseguir levar bagagem. É muito sério, amados. É muito sério o Evangelho. É muito sério vivermos uma vida honesta conosco, com nós mesmos. Nós temos que ser honestos conosco, com nós mesmos, sabe? Nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar os irmãos, nós podemos enganar a esposa, os filhos, mas você sabe que precisa de uma mudança. Você sabe que precisa de um arrependimento, que o fogo do Espírito Santo arda no seu coração novamente. E como que é possível você e eu vivermos isso? Como que é possível nós nos desprendermos de tudo aquilo que o mundo insiste em nos oferecer, insiste em nos comprar? Fazendo como Daniel, fazendo como os amigos de Daniel, que se propuseram no coração não se corromper com os manjares do rei. Eles propuseram em seu coração não se contaminarem. Agora imagine só, você sai da sua pátria, você sai do seu país, você é prisioneiro em uma nação que você não conhece, você ali perdeu talvez o seu pai, a sua mãe que ficaram para trás, você perdeu o local onde você trabalhava, você está ali em um lugar que você não conhece, e você tem a oportunidade de viver dentro do palácio, de comer da mesa do rei, e você diz, eu não quero. Tem coisas melhor. Foi dito pelo pastor, por esses dias, que existem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Há coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor. O Evangelho tem valor. A pregação da cruz tem valor. Não precisa de enfeite, enfeitar o pavão, não precisa, sabe? O Evangelho, o arroz e o feijão é suficiente. Não é possível que, olhando para a história desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, que foram transformados pela palavra de Deus, não é possível que tem necessidade de hoje em dia enfeitarmos o pavão, porque ela não é mais suficiente, ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Então, nós temos que ter em mente que somos filhos de Deus, e que nós não devemos sacrificar o básico e o importante apenas para sermos notados e admirados. Que devemos buscar as coisas espirituais e não as carnais. Muitos de nós, amados, estamos vivendo nessa era onde queremos ser aceitos, queremos ser vistos, que se preocupam com a aprovação dos outros, uma realidade onde as pessoas vivem uma vida maquiada, que estão se preocupando com o que as pessoas vão dizer ao meu e ao teu respeito. Mas nós precisamos ter em mente que nós somos filhos de Deus, e as pessoas que têm em mente que é filhos de Deus, são filhos que são maduros, eles são convictos da sua identidade em Deus, que se importam exclusivamente com o que Deus pensa ao seu respeito. Não importa que nós vamos agradar neste mundo, se nós desagradarmos a Deus, não valeu a pena a nossa vida. Billy Graham uma certa vez diz, não importa o cargo que você exerça no seu país, você pode ser o presidente da nação. Eu prefiro ser o faxineiro, mas estar no reino dos céus, na presença de Deus.
do que ser o presidente de uma nação e não ter a Deus. É muito sério. Sabe, nós precisamos ter em mente essa identidade de que nós somos filhos de Deus e que nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos, amados, viver em prol de agradar o próximo, em prol de agradar os outros. A Bíblia diz para nós não agradarmos, mas amar uns aos outros. Amar uns aos outros, não agradar uns aos outros. O nosso intuito deve ser agradar a Deus e amar uns aos outros. Se a nossa firmeza, a nossa dignidade, o nosso valor estão firmados na opinião e validação das pessoas, desprezamos o que o nosso Pai diz sobre nós. Então, o que é mais importante? Ter a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Projeta para mim, amado, por favor. João capítulo 5, versículo 34. Olha lá o que o próprio Jesus está declarando. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor. Ou seja, eu não busco testemunho de homens. Projeta Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12, onde Paulo declara: procuro eu agradar aos homens? Olha lá, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Jesus não procurou agradar as pessoas. Paulo não procurou agradar as pessoas. E o ápice da Bíblia, eu acredito, para mim, um dos ápices, é quando Jesus está no alto da cruz. E estão lá embaixo os fariseus, os soldados, e estão dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, para que nós creamos em ti. Mas Jesus não desce da cruz. Ele não agrada a multidão que dizia: desça da cruz se tu és o Filho. Porque quando nós temos convicção de que somos filhos de Deus, e entendemos que fomos feitos para a glória dele, então passamos a viver a fim de honrá-lo. Quando nós somos tentados a viver a tentação do espetáculo, ou seja, de mostrar as nossas qualidades, a fim de granjearmos a admiração das pessoas, devemos desesperadamente correr para a caverna de Adulão. Eu digo que se um dia, mais para frente, eu tiver uma célula, não sei o que Deus prepara para mim, tem reservado para mim, o nome da célula, se Deus quiser e permitir, vai ser a célula Caverna de Adulão. Significa lugar de profundidade com Deus. Lugar de intimidade com Deus. Se nós queremos viver coisas maravilhosas em Deus, então nós precisamos, amados, nos lançar e mergulhar no rio. Precisamos mergulhar. Para encerrar, a palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 37, sobre 47, aliás, sobre o profeta está tendo uma visão, onde ele diz, Deus diz para ele, o Espírito diz para ele, o que você está vendo? Ele fala que vê um rio, e aí o Espírito leva ele um pouco, e as águas dão nos tornozelos, depois nos artelhos, depois na coxa, e por fim,
as águas já não davam mais pé para o profeta. É nesse grau de intimidade que Deus nos deseja levar e que Deus espera que nós nos lancemos. Estou lendo o livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, e tem uma frase que mexeu muito comigo, que ele diz assim, que nós esperamos com que Deus nos pegue e nos joga dentro do rio, mas quando na verdade Deus está esperando que nós corremos e nos jogamos no rio. Senhor, venha e transforma a minha vida. Deus está esperando você fazer alguma coisa. Coloque-se de pé em nome de Jesus, amados. Precisamos ter em mente que se a tentação do espetáculo vir, nós precisamos nos esconder. Tem uma canção que eu estou ouvindo por esses dias que ela diz assim: quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração. Que ela diz assim, essa canção, que ali no lugar secreto não existe espaço para a glória de homens, mas somente para a glória do Pai. Então, se nós queremos, amados, vencer a tentação do espetáculo, nós precisamos estar neste lugar de intimidade, neste lugar de secreto com Deus. Nós precisamos estar neste lugar a sós com Ele. Nós não precisamos da aprovação de homens e mulheres. Precisamos viver, sim, em comunhão uns com os outros. Mas, mais do que isso, amados, precisamos ter a aprovação de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, ó Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Obrigado, ó Deus, por o Senhor nos trazer até aqui, pela sua misericórdia, pelo seu amor, benignidade. Senhor, que nós possamos, ó Pai, corrermos para o lugar secreto e nos escondermos em Ti, Senhor. Que nós possamos estar neste lugar de intimidade com o Senhor. Que nós possamos correr, meu Deus, para o rio, Senhor, e nos lançarmos, ó Deus, em águas profundas, a fim, Senhor, de vivermos no profundo, na intimidade com o Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua amada igreja, Senhor. Acompanha cada um dos que aqui estão, Senhor, dando um final de semana abençoado, preparando uma semana que vai se iniciar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoada. Que as portas do céu sejam, ó Deus, abertas, e que os anjos do Senhor sejam, ó Deus, enviados, a fim, Senhor Deus e Pai querido, que possam trazer bênçãos para os teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que os nossos olhos estejam, ó Deus, voltados para as coisas espirituais, para a cruz de Cristo. Fixa os nossos olhos na cruz de Cristo, fixa o nosso coração na cruz de Cristo, em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Feche seus olhos um minutinho e faça a sua oração ao Senhor. Toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar tuas feridas. Amém. De uma maneira muito clara, o que o Renan ensinou aqui é que nós devemos ser simplesmente filhos de Deus. Fugir do espetáculo, da tentação de dar um espetáculo. Nós não precisamos disso.
como ele ensinou, Jesus não fez isso, o apóstolo Paulo não fez isso. Então que o nosso coração esteja sempre diante da presença de Deus, como filhos, como filhas, que você vá para casa abençoado, na certeza de que não importa a situação que você esteja passando, não importa o desafio que você está passando, o Senhor olha para você como filho e te diz: meu filho, minha filha, fique na paz, porque eu estou cuidando de tudo. Fique na paz, porque eu estou no controle de toda a situação. Amém? Nós somos simplesmente filhos de Deus. Então não temos que nos preocupar com as circunstâncias, com as situações que nos cercam. Entregamos tudo ao Senhor. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem cuida das nossas vidas. Amém? Vá para casa abençoado com esta palavra no seu coração. Se apegue a ela e viva em cada dia da sua vida. Porque eu tenho certeza que vivendo isso em cada dia da sua vida, você vai receber muito mais do Senhor. Porque o Senhor nos dá mais quando nos entregamos como oferta e não quando queremos nos apresentar, fazendo um espetáculo diante dele. Amém? Vá abençoado para sua casa em nome de Jesus.